Oi, pessoal, tudo certo por aí? Boa tarde para todo mundo. Está começando mais uma live aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai fazer algumas lives aí com o pessoal que passou no concurso da Cefaz Minas. Então fiquem de olho aí para acompanhar como é que foi todo esse processo desses alunos aprovados aqui do Estratégia. Agora a gente vai começar falando com o Lucas. Ele passou para o cargo de auditor em 17º lugar. Ele já vai chegar por aqui para contar toda a trajetória, né? Como é que foi a preparação dele. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no chat que a gente vai lendo. Combinado? Então, boa tarde para todo mundo que está entrando aí. Jordan, Pedro, boa tarde para todo mundo. Já vamos aceitar o Lucas aqui, tá bom? Oi, Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Já começa fazendo uma apresentação aqui para quem está assistindo a gente. Bom, eu não me apresentei, né? Eu sou a Paula, Aham, jornalista aqui da Estratégia Concursos. E você, conta um pouquinho sobre qual cidade você é, seu nome, idade, enfim. tá bom. Só estou ajeitando aqui o celular no apoio, peraí. Tá bom. Só ajeitar aqui que ele está caindo. Obrigada, Patrícia. Um Tudo beijão bem. para você. Vamos lá. Então, meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos, eu moro no Rio de Janeiro, atualmente. Eu sou natural de São Paulo, mas eu vim para o Rio de Janeiro criança ainda. Sou formado em Engenharia Mecânica pela FRJ e eu comecei a estudar para o concurso de auditor fiscal no ano de 2020, logo depois que eu me formei na faculdade, né? Uhum. E de lá para cá, foram até o dia da primeira fase de Minas foram 3.100 horas de estudo, a métrica que eu tinha aqui, né? E acabou que foi num tempo assim que eu, eu esperava que fosse demorar mais, porque eu acho que eu cometi alguns erros no início da minha preparação. Eu sempre achei, não, no início eu tinha essa ideia, eu quero passar. Assim, eu via muita gente passando em torno de 3.000 horas, né, pessoal que tinha feito engenharia e tal, mas eu sempre achei que eu fosse passar com mais tempo que isso, porque eu achava que tinha errado muito. E acabou que no final deu certo e não demorou tanto assim, né? Foram 2 anos e 8 meses trabalhando, conciliando com o estudo, e acabou que no final deu certo. Uhum. Então, 2 anos e 8 meses de estudo. E como é que você fazia o seu plano de estudos? Como é que você montava essa sua estratégia, né? Tinha matérias específicas por dia que você dividia? Quantas horas você se programava a estudar? Como é que era todo esse seu Uhum. planejamento? Então, quando eu comecei a estudar, foi em maio de 2020, dessa época até novembro de 2022, ou seja, até um mês antes da prova, eu conciliei com o trabalho. Então, durante esse período inteiro, minha média de estudo, no início era tipo umas 15 a 20 horas por semana, e aí depois eu fui aumentando, mas assim, enquanto eu trabalhava, dificilmente eu passava de 25 horas por semana. Tanto é que minha média de estudos, desde o dia que eu comecei até o dia da prova de Minas, foi 25 horas, mais ou menos. Uhum. Nos 2 últimos meses antes da prova, eu tinha me planejado para pedir demissão no emprego, né? Não pensando exclusivamente nessa prova de Minas, mas também nas provas que iam ter agora em 2023, Uhum. principalmente a do Rio de Janeiro, né, que estava para sair também. E aí eu tomei essa decisão de pedir demissão do emprego, e aí eu consegui aumentar minha carga horária. Então, nos últimos 2 meses, eu estava fazendo um pouco mais de horas, umas 50 horas por semana, mais ou menos. Tá. Então, eu consegui dar um gás final, fazer uma revisão final e acabou dando certo. Mas, enquanto eu trabalhava, era isso, 25 horas por semana. Eu espalhava as matérias, né, ao longo da semana. No início, eu comecei com as 4 básicas: português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo. Ao longo do tempo, eu fui botando algumas matérias a mais, mas ia nessa. Eu não tinha tantas horas para fazer, eu trabalhava 40 horas por semana, né? Fora o tempo de deslocamento, eu moro no Rio de Janeiro, então tinha que pegar trânsito todo dia. Mas eu estudava quando eu dava, no ônibus, esperando em fila, enfim. E sobre Era o essa momento que eu tinha, né?
sobre essa divisão aí de matérias que você falou, né? Teve alguma que você teve mais dificuldade, que você levava mais tempo ou não? Você dividia exatamente igual todas as matérias? Não, eu botei muito mais horas em contabilidade, que era uma Uhum. matéria, é uma matéria diferente, assim, né? Eu fiz engenharia e não tinha nada parecido, e a matéria é muito densa, a FGV cobra muitos detalhes, né, de contabilidade. Mas, assim, teve várias matérias que eu tive dificuldade ao longo do estudo. Contabilidade é uma que eu lembro, assim, que é o que o pessoal geralmente mais tem, né? Mas tem os direitos civil, empresarial, penal, que são matérias que valem pouco, mas que são tranquilas, né? Então, Sim. mas, assim, essas foram matérias que eu botava pouco tempo. Eu ia, ao longo do tempo, eu sabia que em algum momento eu ia aprender o mínimo necessário para chegar bem na prova, mas desde o início as matérias que eu mais estudei, assim, disparado, foram contabilidade, talvez constitucional administrativo eu levei muito tempo também, mas porque eu errei muito no início. Mas, assim, acho que a Tá. matéria que eu mais levei tempo de todas foi contabilidade mesmo. Tá, isso no período em que você estava estudando, né? Que você levou mais tempo. Agora, na Isso. hora da prova, teve alguma coisa ali que você percebeu que assim, não era o que você estava esperando, que te surpreendeu? Por exemplo, para pessoas que vão estudar daqui para frente, né? Para Cefaz Ah, Minas, tem alguma dica que você deixa em relação à matéria que você acha legal prestar mais atenção? sim, então. Essa questão da estratégia de prova é uma coisa que eu sempre tinha ouvido os aprovados falando, né? Eu sempre vi essas entrevistas, nunca imaginava que eu ia estar aqui, né? Semana passada, inclusive, eu estava vendo uma entrevista do pessoal que passou em Pernambuco. Sempre a gente está aprendendo, né? Mesmo quem já passou, sempre tem coisas novas para aprender. Uhum. Mas aí, quanto à estratégia de prova, eu fiz, nas semanas anteriores, né, no último mês, eu fiz 4 simulados do estratégia. E aí, o simulado, realmente, eu achei que eu me surpreendi, porque eu ouvi o pessoal falando bem, mas eu acho que me ajudou muito, porque me deu uma tranquilidade. Assim, eu tinha a impressão que eu demoraria muito mais para fazer a prova. E fazendo simulados, eu vi que sempre sobrava tempo. Então eu sabia, cara, eu posso chegar e fazer a prova com tranquilidade que vai dar tempo. E foi o que aconteceu na hora. Eu acho que Uhum. eu sabia já a ordem que eu tinha que fazer as matérias, eu sabia quanto tempo eu poderia demorar numa questão, quanto tempo eu não poderia. E aí, na prova objetiva, eu acabei que tive um resultado muito bom, né? Eu fiquei em segundo lugar no objetivo. Na discursiva, acabou que eu caí para 17º, né? O preliminar antes dos recursos agora, mas no objetivo, acho que essa estratégia do simulado me ajudou bastante, saber quanto tempo exatamente eu poderia demorar em cada prova. Ah, legal. Essa é uma boa dica, então, para deixar para o pessoal, coisa que você já vinha acompanhando nas entrevistas e agora é Isso. você que está passando essa dica. Muito legal. Conta Ah, pra gente um pouquinho, Lucas, sobre como você conheceu estratégia e quais ferramentas você mais utilizava. Você preferia estudar por PDF, por videoaula? O que mais você usou aqui do estratégia? aham. Eu conheci o Estratégia, nessa época que eu comecei a estudar para o concurso, lá em maio de 2020. é, Inicialmente eu comecei a pensar assim, foi a época da pandemia, né? É, tem uma história por trás que eu estava estagiando, eu ia ser efetivado no meu estágio, na área de engenharia mecânica, e aí foi exatamente quando chegou a pandemia, eu já tinha feito os exames admissionais todos e no último momento não rolou. E aí eu vi muita gente sendo demitida, assim, isso foi uma coisa que abriu meus olhos. E aí foi nessa época que eu comecei a olhar. Eu tinha alguns amigos de direito que estudavam para concurso da área jurídica, né? E aí, cara, eu até cogitei, pô, será que eu deveria fazer uma faculdade de direito? Eu comecei a ver também que esses concursos pagavam muito mais do que a iniciativa privada em engenharia, né? Uhum. Engenharia não paga mal. Um engenheiro júnior na área que eu trabalhava, aqui de petróleo, começa ganhando 10 mil, mas eu descobri que o pessoal de direito começava ganhando 30 mil como juiz. Eu, caramba, que concurso que eu posso fazer para ganhar um salário assim sem ter que fazer uma faculdade nova? E aí eu descobri o concurso de auditor fiscal. E aí comecei a pesquisar no YouTube, né, Receita Federal, eu nem sabia que existiam os fiscos estaduais, municipais. Mas aí descobri pela Receita Federal e eu vi vários vídeos de estratégia, do último concurso, né, de 2014, os aprovados. E eu comecei vendo daí, como que se estuda para concurso. E aí o estratégia foi logo que apareceu, né? Uhum. É, é um curso que tem bastante histórico de aprovação na área fiscal, então eu pesquisei, vi que a estratégia realmente seria a melhor opção e já fiz uma assinatura,
E comecei a estudar a partir daí. Não só na área fiscal, né? O estratégia Não só na área tem uma fiscal, lista as, muito grande de ah, aprovados aí. Mas quais ferramentas você mais gostava de usar? as ferramentas, sim. Eu usei principalmente PDFs, Uhum. mas eu também usei em alguns momentos de videoaulas para alguns pontos que eu tinha mais dificuldade. Em contabilidade, tinha alguns pontos específicos que eu usei videoaula. Direito penal, teve alguns pontos também. Enfim, em várias matérias tinha algum ponto assim que, na primeira vez, eu nunca ia direto para videoaula, ia pelo PDF, mas no futuro eu estava fazendo questão no site de questões, eu via que tinha esse assunto aqui que eu não tinha entendido direito, aí eu voltava na videoaula. Então, eu acho que essa combinação de PDF com videoaula, você sabendo usar, pode ser muito proveitosa. Ah, Foi legal. basicamente isso, o PDF, videoaulas e simulados também, que eu Uhum. achei que me agregou muito, o simulado de estratégia. E você acha que teve algum professor ali em específico que você assistiu o vídeo aula e que você viu que deu dicas valiosas ou para você todos são iguais? Algum se destacou? Assim, eu acho que a matéria que eu mais vi videoaula foi contabilidade, né? O Silvio Sandes. Todo Uhum. mundo sempre fala dele nas entrevistas, né? Que realmente tem uns pontos de contabilidade que são difíceis de entender. DFC, CPC 32, enfim. E aí, nessas videoaulas específicas, eu acho que me ajudou muito. Eu principalmente a DFC, né? Que é um tema específico de contabilidade. Eu batia muito a cabeça no PDF, porque eu não queria aceitar que eu teria que ver videoaula, mas acabou que no futuro, alguns meses depois eu voltei, porque eu percebi que eu não sabia, aí eu vi a videoaula e realmente aprendi. Ah, que legal. Você acha que o estratégia, né, toda essa metodologia, os materiais, enfim, você acredita que ajudaram na sua aprovação para ser fácil? Sim, com certeza. Eu acho que esse esquema, né, de você estudar pelos PDFs, que são uma teoria mastigada que mistura jurisprudência, doutrina, eu acho que agiliza muito o estudo. E a minha principal ferramenta de estudo foi realmente o PDF, combinado com as questões, né? Mas sempre que eu não sabia alguma coisa nas questões, eu voltava para o PDF. E assim, eu acho que tem muita gente que estuda por livro, por lei seca. Eu nunca fui muito adepto de. Eu acho que é possível, mas assim, como eu tinha pouco tempo por semana para estudar, eu acho que a forma mais eficiente era combinar as questões com os PDFs. Então eu Uhum, nunca parei assim, para pegar uma lei seca, ler ela toda. Então, eu sempre foquei muito nos PDFs mesmo. legal. Ó, o Yuri Reis está perguntando como controlar a ansiedade na hora do estudo, porque ele acredita que depois de um tempo estudando, dá uma ansiedade para ele que ele não consegue concentrar. Você tinha algum segredo aí para controlar essa sua ansiedade ou você não é uma pessoa ansiosa? Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, não, mas eu acho que a questão de trabalhar e estudar junto é um ponto positivo, porque te dá uma tranquilidade, por exemplo, de você não depender. Eu moro com meus pais até hoje, né? Pretendo, assim que assumir, poder sair da casa dos meus pais, mas por enquanto, desde que eu comecei a estudar, né, eu conciliava com o trabalho, então eu optei por continuar aqui, porque eu conseguia ganhar algumas horas por semana. Mas você poder trabalhar, você ter sua renda, você poder comprar os materiais que você quiser, os cursos que você quiser, sem depender dos seus pais, poder sair no final de semana com o namorado ou namorado também sem, entendeu? Você ter essa tranquilidade de poder ter o seu próprio dinheiro enquanto você está estudando, acho que é um ponto muito positivo. E também, quando você está trabalhando, estudando, por você não ter muito tempo, você tem que usar aquele pouco tempo que você tem da forma mais eficiente possível, né? Então, eu não tinha muito tempo para ficar ansioso. Por exemplo, agora que eu só estou estudando, eu acho muito mais difícil. Minha meta, desde novembro, eu estou fazendo. Minha meta é fazer 50 horas por semana. Mas, assim, eu até conseguiria fazer mais, mas eu não consigo, porque você fica enrolando ao longo do dia. Então, eu acho que assim, quem tem a possibilidade de trabalhar e estudar logo no início, eu acho que é bom. Pelo menos por uns 2 anos, assim, foi o que eu fiz. Eu estudei, trabalhei por 2 anos e 7 meses e larguei no último mês. Então, eu acho que se eu tivesse começado só estudando desde o início, seria pior para minha para minha saúde mental, né? Para Sim, sim. ansiedade e tal. E você falou que mora ainda com seus pais, eles te ajudaram nesse período aí que você precisou focar no estudo? Você teve uma rede de apoios boa, né? Seja Sim, familiar, sim. os seus amigos também, né? Aham. Sim, meus pais sempre me ajudaram. Assim, não tem ninguém aqui em casa ou próximo na minha família que é servidor.
foi meio que uma novidade para meus pais, eles não esperavam, né? Não Aham. esperavam também que eu fosse largar um bom emprego, né, que eu tinha para estudar, mas quando eu tomei essa decisão, eles entenderam, né, se eu realmente tinha pensado, logicamente, e concluído que essa era a melhor opção, eles confiaram em mim e nunca falaram assim, ah, você tá maluco, tal. Eles tinham aquelas dúvidas, né, você tem certeza que você quer realmente fazer isso? Eu tenho. E eles confiaram em mim e no final deu tudo certo. Legal. Não sei se você está acompanhando os comentários aí, o Rafael Moreno tá mandando um montão para você. O coach Ah, fala sobre Rafael esse Moreno. método de revisão. Ah, Rafael Moreno, não vi o comentário dele. Ele perguntou o quê? Ó, depois a gente lê esses daqui dele. A Tá. Vitória perguntou se você começou a estudar separando as matérias ou você estudava tudo junto. A gente já falou um pouquinho disso, mas se você puder repetir Ah, aqui para ela. eu comecei estudando, assim, isso foi um erro meu, tá? Mas eu passei quase um ano estudando constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português. Nesse primeiro ano, a minha média foi tipo entre 15 e 20 horas por semana. Então não era um tempo longo, mas eu passei muito tempo nessas matérias, porque eu tinha a visão que, por exemplo, constitucional, eu tinha a impressão que eu tinha que saber tudo antes de passar para a próxima. Isso foi um erro. Eu acho que eu perdi um tempo precioso nisso, mas eu Uhum, aprendi depois, e eu nunca mais fiz isso em nenhuma outra matéria. Acho que é importante, né, você sim. aprendendo com seus erros, mas o que eu recomendaria para quem está começando é realmente botar, sei lá, pelo menos 6 matérias e fazendo isso ao longo do tempo. É uma dificuldade também porque, por exemplo, eu estudava umas 20 horas por semana. Se eu botasse muito mais matérias do que eu fazia, eu também não ia conseguir avançar em nada. Então era meio que, eu não sei se eu fosse refazer, se eu faria uma coisa diferente, sabe? Talvez Sim, botar 5, ou no máximo 6 matérias, mas quem está começando e tem pouco tempo, se botar muita coisa também é complicado. sim. Bom, o Ian perguntou quantas horas de estudo por dia você acabou de falar, né? A Isa, Isal Costa perguntou sobre o seu método de revisão, como você fazia. Revisão, tá? A minha revisão era basicamente por questões. Uhum, Eu ia fazendo as questões no site de questões e eu tenho para cada matéria um arquivo Word onde eu vou jogando, por exemplo, eu errei uma questão e é uma coisa que eu sei que é um detalhe que eu vou esquecer. Então eu vou meio que fazendo eu entendo esse meu Word como se fosse um HD externo, sabe? Eu aprendo uma coisa e eu vou lá, pego esse aprendizado e jogo naquele Word. E aí, isso é uma coisa, inclusive, importante que eu não cheguei a comentar, é que na semana, nos 10 últimos dias antes da prova, eu peguei esses Words que eu tinha que eram bem grandes, por exemplo, o de contabilidade tinham 150 páginas, combinando várias coisas que eu aprendi fazendo milhares de questões ao longo do tempo. E muita coisa você já aprendeu, mas você não lembra. Então, ter lido esse meu resumo na véspera achou muito diferencial. Eu acho que eu devo ter ganhado, não sei, uns 10% na minha nota final aí, tudo de coisas que eu relembrei nos últimos dias ali, né? Porque você chega, pô, você sabe muita coisa, mas tem muita coisa que está meio escondida no seu cérebro. Aí você relê tudo, aí sim. você traz de volta, e aí Uhum, eu cheguei na hora da prova e acho que isso deu certo, né? Eu consegui, minha nota foi de quase 90%, então eu lembrei de muitas coisas ali porque eu tinha acabado de ver, né? sim. Então, meu método de revisão era basicamente isso, um Word com tudo que eu ia fazendo ao longo das questões. Não, uma coisa que eu não recomendo, que todo mundo fala, é não fazer um resumo quando você está lendo o PDF pela primeira vez. Mas, no futuro, quando você estiver refazendo aquilo, revisando, você vai ter uma maturidade maior, aí você vai jogando nos resumos, né? Nos resumos, Uhum, eu prefiro o resumo pessoal. Eu nunca cheguei a comprar resumo de outras pessoas. Assim, hoje acho que eu até faria isso, mas eu, eu defendo muito você ter o seu próprio resumo. Você talvez usar o resumo de outras pessoas para adiantar o trabalho do seu, né? Mas eu defendo isso. Cada um vai fazendo o seu resumo com base nas suas dificuldades. Até facilita no final quando você tiver que revisar, né? sim, sim, é. A Amanda está perguntando se você fazia as suas próprias anotações. Sim, exatamente. Eu tinha meu Word lá, por exemplo. Hoje de manhã, inclusive, eu estava estudando economia. Aí eu estava fazendo questões no TEC, e aí os pontos que eu julgava importantes ali, pô, isso aqui eu errei, isso aqui é um detalhezinho que eu estou lembrando agora, mas daqui a alguns meses eu não vou lembrar. E aí eu pegava esses detalhes e ia jogando lá no meu Word. Fazia Uhum, um Word meio que por... Meu Word é organizado pelas aulas do Estratégia mesmo, aula 0, aula 1, aula 2.
E aí eu criava subtópicos dentro e ia jogando esses bizus, né, dentro do meu próprio resumo. Sim. A Denilza perguntou se os mapas mentais ajudam na hora de revisão. Eu acho que mapa mental é uma coisa muito pessoal, eu nunca gostei. Tá. Mas assim, nos comentários das questões, às vezes o pessoal bota, né, e tem alguns que eu realmente gosto, mas assim, eu acho que não tem um único método, vou estudar só por mapas mentais. Eu sempre preferi um arquivo Word, né, em forma de texto, assim, tem até o Anki que o pessoal usa também, mas eu sempre, desde o início, no meu primeiro mês de estudo, eu sempre tive meu Word e foi meu companheiro fiel até hoje, né? Então, eu sempre preferi esse esquema de ter suas próprias anotações mesmo. Ah, Uhum. ela perguntou aqui a quantas horas você estudava por dia. Então, Isso. foi o que eu falei. Eu estudei durante 2 anos e 8 meses. Acho que foi isso, né? Maio de 2020 até o dia da prova de Minas, que foi janeiro de 2022. Desse tempo todo, entre maio de 2020 e novembro de 2022, que eu acho que foram 2 anos e 7 meses, eu estudava em torno de 25 horas por semana. Tinha semanas que eu conseguia estudar mais, semana que eu estudava menos, mas eu fiz essa média, deu 25 horas por semana. E aí, nos 2 últimos meses antes da prova, eu tinha tirado as férias que eu tinha do trabalho, tirei um mês de férias, e tive mais um mês e alguns dias que eu já estava sem emprego, e aí eu pude dar um foco maior, aí fazendo mais ou menos 50 horas por semana, mas nas últimas semanas eu fiz ainda mais, umas 60, porque eu queria terminar Sei. de revisar tudo. Ó, o Ramon tá perguntando se você tem alguma dica aí para quem não tem organização, porque ele não tem, então ele tá Uhum. pedindo aí ajuda sobre o que ele deve fazer, né? Assim, organização, acho que é uma coisa bem pessoal também. Hoje em dia existem, tanto no Estratégia como em outras plataformas, consultorias, né? E é uma coisa que, inclusive, eu vejo muitos aprovados fazendo, tal. Acho que realmente é uma coisa que funciona. Eu nunca fiz porque eu nunca senti essa necessidade. Eu acho que eu preferi estudar seguindo o que eu queria fazer, sabe? Eu não gosto de ter alguém, pelo menos para isso, dizendo o que eu tenho que fazer, mas eu vejo muitas pessoas tendo resultados super positivos com consultoria. Então, eu acho que para quem não tem essa organização, pelo menos no início, pode ajudar muito. Uhum. Inclusive, eu acho que se eu tivesse feito consultoria nos meus primeiros 6 meses, eu talvez teria salvo algumas horas preciosas que eu perdi, por exemplo, achando que eu tinha que saber tudo de constitucional antes de Sim. avançar a próxima matéria. E são coisas que você vai esquecer no futuro. Não adianta você aprender tudo de uma vez. Tem vários perfis, né? Aqui você passa as suas experiências, né? O que você passou estudando, mas cada pessoa tem o seu jeito, né? E aqui, como Sim, você sim. falou, no Estratégia a gente tem essas mentorias, né? Que auxiliam essas pessoas, às vezes, que não sabem por onde começar, como montar um planejamento. Então, tem todo esse Uhum, acompanhamento para quem precisa, né? Então, isso é muito exatamente. legal também. Ô, Lucas, você vai continuar estudando para algum outro concurso ou você acha que já atingiu o seu objetivo agora? Não, eu estou estudando para o ISS-RJ. Uhum, É o que boa. eu moro no Rio de Janeiro, gostaria de continuar aqui. Uhum. Então, pelo menos esse. Depois desse, Quem se eu não sabe? passar nele, eu continuo em Minas, né? Mas aí eu tentaria voltar para o Rio de Janeiro no futuro próximo. Legal. Mas se Bom, não der também, Minas Gerais não é tão longe assim, né? é, Então, tá pertinho também. tá. Em último caso, Para para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão assistindo a gente, seja para quem está começando, para quem já começou, mas está querendo uma palavrinha aí de um aprovado. Então, qual que é a mensagem que você quer deixar? eu acho que essa é uma parte difícil, não é uma mensagem. Acho que quem tiver a oportunidade de conciliar o estudo com o trabalho, pelo menos no início, vale muito a pena. Junta o seu dinheiro, eu acho que isso vai dar uma grande tranquilidade para você. Eu vejo muitas pessoas que já estão até quase sendo aprovadas, que o fato da pessoa não ter a economia própria dela, ela começa a se questionar, pô, será que eu devia procurar um emprego? Isso gera uma inquietação. Então, no início, logo quando eu comecei a estudar e alguns poucos meses depois eu comecei a trabalhar, né? No início eu estava estagiando, mas aí eu Uhum. fiquei uns 3 meses estagiando e estudando, depois eu comecei a trabalhar. Eu cogitei não começar a trabalhar
para ficar só estudando. Mas eu acabei aceitando porque era um salário bom, eu estava precisando de dinheiro, então. é, mas assim, eu cogitei seriamente, cara, será que se eu não começar a trabalhar e ficar só estudando, eu vou passar mais rápido, vou chegar no meu objetivo? Mas se eu tivesse feito isso, acho que eu teria me arrependido, porque você não ter dinheiro é muito ruim, você não tem tranquilidade, você não pode comprar o material que você quer, você fica dependendo dos seus pais. E aí, para quem já é velho, é uma coisa chata, né? Então, acho que para você ter tranquilidade, trabalhe por um tempo, junte um dinheiro bom assim, para você ter um dinheiro por anos, e aí você larga e, cara, hoje eu tô sem trabalhar, mas assim, eu não tenho nenhuma pressa, sabe? Se eu não passasse em Minas agora, assim, eu tinha me planejado para conseguir passar em alguma coisa até o final desse ano. Mas assim, eu estava tranquilo, tanto é que eu estou tranquilo agora para continuar estudando também até a prova do Rio. Sim. Até o final desse ano eu estou tranquilo porque eu tenho essa tranquilidade, pô. Eu posso sair no final de semana com a minha namorada, posso ir num restaurante legal, posso fazer uma viagem. Então eu acho que isso é muito importante. E tem a questão da organização também, né? Você saber, pô, você vê que você não está evoluindo, cara, tem consultorias, acho que tem que ter muito contato, cuidado com certas coisas, né? Tem muita gente enganosa na internet, mas tem muitas coisas boas também. Então, tem muitos materiais bons. Acho que cada um pode olhar para dentro de si e ver, pô, eu não estou evoluindo. Tem pessoas boas passando como consultorias, na estratégia ou em outros. Então, acho que é uma coisa muito válida de se considerar. Mas não é o único jeito também. Eu me questionei pouco, agora em dezembro mesmo, antes da prova de Minas. Perguntei para um amigo meu o que ele achava de consultoria, né? Que eu não sabia se eu precisava fazer ou não. Porque eu via todo mundo passando por consultoria. Eu, pô, será que eu nunca vou passar se eu não tiver consultoria? E acabou que em Minas eu tive um resultado positivo e respondi para mim mesmo essa pergunta, né? Acho que vai de cada um Sim. mesmo. Se você não sente a necessidade, não se sinta obrigado também a contratar uma consultoria só porque todo mundo tá contratando passe. Excelente. Então, obrigada aqui pela conversa, Lucas. Eu estou vendo Tá bom. vários comentários aqui repetidos. Então, Aham. pessoal, a gente vai encerrar a live aqui, mas ela vai ficar salva no nosso perfil. Então, é só você ir lá, acompanhar desde o início, que ele já está respondendo todas essas perguntas sobre PDF, horas estudadas. Ele falou tudo isso aí que vocês estão perguntando. E é isso, Lucas. Então, eu te desejo muito sucesso, comemore Obrigado. bastante Se, aí a se sua alguém quiser também me aprovação. mandar uma mensagem, meu Instagram está aqui, lucas.concurso. É só, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. É isso aí. Então, valeu, Obrigado, tá? boa tarde para todo Tchau. mundo e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Tchau.